Boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais uma videoaula. Esta videoaula vai comportar a conferência de funções vitais 3 e também vai comportar conteúdos que a gente vai ser cobrado, né? Na questão da práticas ampliadas 3, que é a parte de neuroanatomia. Eu sou o professor Rafael e vamos dar seguimento vendo um pouco sobre as nossas meninges. Bem, vocês viram no período passado que o nosso sistema nervoso é recoberto por membranas conjuntivas, que são as meninges. Essas meninges são em número de 3, né, da superficial para Essas meninges são em números de 3, né, de superficial para profundo. Nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E entre essas meninges e outras regiões do nosso sistema nervoso, né, entre uma meninge e outra, entre a meninge e o periósteo, nós vamos ter alguns espaços. Então nós temos entre a dura mater e o periósteo o espaço epidural, entre a dura mater e a aracnoide o espaço subdural e entre a aracnoide e a pia mater o espaço subaracnoideu. Esses são os três espaços meninges que nós podemos encontrar ao longo do nosso sistema nervoso. Outra coisa importante é que a origem embrionária da dura mater difere da origem da aracnoide e da pia mater. E a consistência em relação à quantidade de tecido conjuntivo também é diferente. Por isso que se chama a dura mater também de Pachymeninge, porque ela tem uma maior resistência, ela é como se fosse mais dura, né? Porque isso que é Pachymeninge. Enquanto que a aracnoide e a pia mater são consideradas leptomeninges, são meninges mais delgadas, mais moles. Nessa imagem é um corte transversal de uma medula espinal. A gente consegue visualizar aqui a medula. Bem aderida a ela está a pia mater bem delgada que acompanha inclusive os próprios relevos do nosso sistema nervoso central. A aracnoide, onde aqui a gente visualiza pequenas trabéculas, que são as trabéculas da aracnoide. E a pia mater, onde a gente vê essa espessa camada de tecido conjuntivo denso. Então esta é a composição destas meninges. É importante destacar que a dura mater ela tem algumas peculiaridades, né? Diferentemente da pia mater e da aracnoide. A dura mater ela é ricamente inervada. Isso é importante porque uma vez que o nosso sistema nervoso ele é desprovido de receptores em suas periferias para dor, temperatura e tato, é a dura mater que vai ser a responsável por mandar essa informação ao sistema nervoso central. E além disso, ela também apresenta vasos sanguíneos, que é uma coisa que não existe também, né? Uma característica que é exclusiva também da dura mater. Então aqui nós temos um esquema representando a medula espinal, onde a gente consegue verificar a pia mater coladinha na medula. Após ela, né, superficialmente a ela, nós temos a aracnoide seguida da dura mater. Nesta imagem nós podemos verificar que a medula espinal ela termina a nível de L1 e L2, enquanto que o saco dural, esse saco formado pela dura mater, ele se continua até o nível da segunda vértebra sacral. Tá? Então nesta região inferior, embora nós não tenhamos presença de medula espinal, apenas desses nervos que em conjunto com o filamento terminal, que nós iremos ver mais adiante, são conhecidos como caldequina, é que se utiliza essa via de acesso para coletar LCE ou aplicar alguma droga, como anestesia epidural e RAC. Tá? Então, é esse espaço que é utilizado preferencialmente. Então, como eu já falei, aqui nós temos o espaço epidural. Esse espaço epidural ele fica entre a dura mater e o periósteo. O espaço subdural, que é o espaço que fica entre a dura mater e a aracnoide, esse espaço é muito pequeno, ele contém apenas uma quantidade mínima de LCE, apenas para deixar esses folhetos afastados. E o espaço subaracnoide, esse espaço subaracnoide ele contém uma grande quantidade de LCE. Tá? Inclusive você pode observar que nessa região do saco dural, onde acaba a medula, só vai ter LCE preenchendo esses espaços meníngeos, tá bom? A medula espinal, ela está sendo contornada pela pia mater e embaixo do cone terminal sai dele, formando um filamento meníngeo, né, o filamento terminal. Esse filamento terminal é apenas a pia mater que se dobra sobre si mesma e atravessa toda a extensão do saco dural juntamente com os nervos espinais que emergem dos forames mais inferiores. Tá? Como eu já falei, esse filamento terminal que é pia mater juntamente com os demais nervos cranianos que estão descendo, em conjunto formam a nossa cauda equina. Assim que atravessa a dura mater, o filamento terminal ele recebe tecido conjuntivo, que está formando a dura mater, e se transforma, se espessa e forma o ligamento coxígeo, que se prende na superfície dorsal do cóccix. Então o ligamento coxígeo está prendendo essa medula no cóccix. Aqui nós podemos verificar, né, o espaço epidural,
o espaço subaracnoide, que é bem delgado, e o espaço subdural, que é bem delgado, e o espaço subaracnoide. Nessa imagem, nós podemos observar vários filetes que estão em sentido descendente. Esses filetes formam a cauda equina, que está descendo em direção às porções mais inferiores do canal vertebral. E observem também que a dura mater que está envolvendo a medula, ela também se continua, ela sai e reveste os nervos, formando o tecido de revestimento neural, que é o epineuro. Tá? Então, o epineuro é a continuação da dura mater. Em algumas situações patológicas, há uma fixação desse ligamento coxígeo, uma fixação desse sacro dural em porções mais altas do sacro. Quando isso acontece, isso leva a uma síndrome, tá? Que é a síndrome da medula amarrada. E quando isso acontece, o paciente ele pode ter dano neurológico. Então a intervenção que é feita é seccionar esse ligamento, porque aí a medula ela não fica sendo tensionada em sua posição anatômica. Nesta imagem, a gente consegue visualizar alguns dos espaços meníngeos. O primeiro espaço que eu vou abordar aqui é o espaço epidural, também chamado de extradural. Esse espaço ele é exclusivo das meninges espinais. Não existe espaço epidural no crânio, porque nós veremos mais adiante que o periósteo está coladinho na meninge. Na verdade, a gente vai ver que esse periósteo também é uma das composições que formam a própria meninge craniana, tá? Mas esse espaço epidural ele está presente na meninge espinal, tá? Ele é preenchido por tecido gorduroso, como a gente consegue visualizar aqui na imagem, e além de tecido gorduroso também é possível observar o plexo venoso vertebral interno, que é esse conjunto de veias que estão contornando a superfície externa, a região externa da nossa medula espinal. Uma observação importante é que esse plexo venoso vertebral interno, essas veias elas não possuem válvulas e elas estão em íntima comunicação com as veias das cavidades corporais, né? Da cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Então, o aumento da pressão intraabdominal pode favorecer com que haja um influxo sanguíneo. O sangue, além de estar saindo da região posterior para a região ventral, ele volte. E essa peculiaridade dessas veias não terem válvulas que justifica muitos casos de metástase que há de regiões, de cavidades abdominais em direção à medula, porque uma vez que não tem válvula, o fluxo ele é livre. Quando a gente amplia a imagem, a gente consegue verificar, além do espaço epidural, a presença do espaço subdural. Então a gente observa aqui a presença da dura mater, da aracnoide e entre ela o espaço subdural. Esse espaço, como eu já falei, ele contém uma pequena quantidade de LCE apenas para deixar esses folhetos levemente afastados. E nessa imagem, mais uma vez, a gente consegue visualizar a dura mater aqui, saindo e revestindo os nervos espinais, formando o epineuro. Em relação agora à aracnoide e à pia mater, a aracnoide na medula espinal ela forma apenas essas trabéculas, que parecem uma teia de aranha, inclusive foi essas trabéculas que deu o nome de aracnoide, que está fixando esses envoltórios. Já a pia mater, ela tem algumas características peculiares. Ela forma essas estruturas que são chamados de ligamentos denticulados. Esses ligamentos denticulados são um dos meios de fixação da pia mater, da medula espinal e da pia mater também, né? Esses ligamentos eles têm uma região medial e uma porção lateral. Na sua porção medial ele está preso à pia mater da medula, que está fixando-se na medula, e a sua porção lateral ela está se fixando na aracnoide e na dura mater, entre a emergência de um nervo espinal e outro. Então percebam que esse ligamento se fixa aproximadamente na região média, entre a emergência de um nervo e de outro, tá? E ele também está surgindo entre a raiz motora e a raiz sensitiva. Então, repetindo, o ligamento denticulado é um ligamento, né, que é um dos meios de fixação da medula espinal, e ele está prendendo-se também na dura mater. Ele surge entre a raiz sensitiva e a raiz motora e fixa entre a emergência de um nervo espinal e de outro. E quando se faz, na verdade, uma intervenção para acessar essa região, esse canal vertebral, o que é que se perfura? Para chegar no canal vertebral, existem algumas técnicas que podem fazer esse procedimento. Então, você pode fazer esse acesso ao canal vertebral para fazer uma anestesia epidural, por exemplo. Então, para fazer anestesia epidural, a agulha ela vai perfurar aqui essa região do ligamento supraespinal, ligamento interespinal, ligamento amarelo e vai chegar no espaço epidural, onde pode se fazer a infiltração do fármaco. Então, esse fármaco ele vai se difundir em torno
desse tecido gorduroso que está preenchendo o espaço epidural. Ou pode-se penetrar um pouco mais essa agulha, onde essa agulha ela vai acessar, vai perfurar a dura mater e a aracnoide, acessar o espaço subaracnoideu, onde também pode ser feita uma anestesia raquidiana, né, onde você vai infiltrar o fármaco na região do espaço subaracnoide, ou pode se drenar um pouco desse líquido para fazer análises bacteriológicas, virais, para saber se o paciente ele desenvolveu algum tipo de meningite. Então o médico, ao coletar esse líquido, ele vai ver o aspecto, a turbidez e vai fazer também análises microscópicas para ver se o paciente está ou não com algum processo inflamatório ou infeccioso a nível do sistema nervoso central. Quando a gente parte para as meninges cranianas, existem algumas diferenças que são importantes de ser pontuadas. Quando a meninge dura mater, a dura mater espinal, ela ascende em direção ao crânio, ela se continua com o crânio. Entretanto, com a meninge, com a dura mater craniana. Entretanto, essa dura mater ela apresenta dois folhetos. O que se continua com a meninge dura mater espinal é apenas esse folheto interno. O folheto externo ele não se continua, porque esse folheto externo está apenas recobrindo os ossos do crânio. Então, esse folheto externo da dura mater, que aqui está representado, esse folheto externo, ele acaba agindo como um periósteo para os ossos do crânio. Mas é um periósteo que não tem capacidade osteogênica, o que dificulta o processo de consolidação dos ossos do crânio, porque a região interna do crânio, o periósteo, ele não apresenta capacidade osteogênica. Mas vamos utilizar o termo para designar esse folheto como folheto externo da dura mater. Então, a dura mater craniana tem um folheto externo e tem um folheto interno. E entre esses dois folhetos, como a gente consegue visualizar aqui, ó, passam vasos sanguíneos. Então, o principal vaso sanguíneo responsável por irrigar a dura mater craniana é a artéria meningea média, que, como a gente viu no primeiro período, ela é um ramo da artéria maxilar. Tá? Então, a artéria meningea média é o principal ramo responsável pela irrigação da nossa dura mater. E quando esses vasos sanguíneos que estão entre o folheto externo e interno, eles têm um rompimento, eles formam um hematoma extradural, um hematoma epidural. Então, o único momento que você pode observar o espaço entre o folheto interno e externo é quando tem esse processo hemorrágico. De forma contrária, esse espaço ele não existe, porque o folheto interno e o folheto externo eles estão intimamente aderidos. Em algumas regiões, o folheto interno da dura mater ele se desprende do folheto externo e formam pregas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, observem o folheto interno, ele sai, dobra-se sobre si mesmo e forma uma prega. Então, as pregas da dura mater são dobras duplas do folheto interno. Essas pregas recebem nomes e são importantes para dividir compartimentos no nosso sistema nervoso. Então, nós temos a foice do cérebro, que está separando os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, aqui está representado. Nós temos o diafragma da cela, que está fixando a nossa hipófise no interior da cela turca. Temos a foice do cerebelo, que é uma pequena prega que está separando os hemisférios cerebelares. E temos nessa vista superior a tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo está separando a região superior do telencéfalo da região onde fica localizado o cerebelo, na fossa cerebelar. Então, isso são pregas da dura mater. São 4 pregas. Repetindo, diafragma da cela, a foice do cérebro, a foice do cerebelo e a tenda do cerebelo. Em algumas regiões, esses espaços que existem entre o folheto interno e o folheto externo, eles são revestidos por endotélio e acabam atuando como uma veia. Essas regiões do sistema nervoso, né, da dura mater, onde o folheto interno se separa do folheto externo e se comporta funcionalmente como uma veia, é chamado de seios da dura mater. Então, a dura mater apresenta seios. Esses seios se fazem presente tanto na abóboda craniana, quanto também na base do crânio. Os seios da abóboda craniana são o seio sagital superior, que é esse seio que a gente consegue visualizar aqui. Ele passa superiormente à foice do cérebro. O seio sagital inferior, que passa inferiormente à foice do cérebro. O seio reto, que está comunicando o seio sagital inferior com o seio sagital superior, neste ponto, na região da protuberância occipital interna. Este ponto da protuberância occipital interna é chamado confluência dos seios. Ele está recebendo não apenas o seio reto, mas também o seio sagital superior. Este pequeno seio occipital,
que também leva o sangue em direção a essa confluência. E da confluência dos seios, o sangue ele segue pelo seio transverso, onde está passando o cursor do mouse. O seio transverso se continua no seio sigmoide e o seio sigmoide sai pelo forame jugular como veia jugular. Então, a desembocadura do sangue do sistema nervoso central na veia jugular se dá através do seio sigmoide. Então, a gente vai ver na aula de vascularização do sistema nervoso que o nosso sistema nervoso ele tem vasos sanguíneos, ele tem veias. Essas veias acabam drenando direta ou indiretamente para os seios da dura mater. Eu falei por enquanto apenas os seios da abóboda. Falei o seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio occipital, transverso e o seio sigmoide. Mas também nós temos os seios da abóboda. E quais são os seios da abóboda? Temos esse seio esfenoparietal, que passa na margem superior da asa maior do osso esfenoide. Esse é o seio esfenoparietal. Temos o seio cavernoso, que é esse seio grande. Então lembrem-se que a artéria carótida interna, quando ela entra no crânio, ela passa por dentro do seio cavernoso. Uma coisa importante também é que esse seio cavernoso ele tem íntimo contato com as veias da face, que estão drenando o sangue tanto dos olhos quanto da região que está contornando a cavidade nasal. Devido a isso, infecções da cavidade nasal, infecções da região orbital, conseguem acessar o sistema nervoso central, causando uma trombose venosa no seio cavernoso, causando uma meningite. Então tem que ter muito cuidado com essa região da face, porque o fluxo é livre de sangue dessa região da face para o seio cavernoso. Entre o seio cavernoso direito e esquerdo tem o seio intercavernoso, que está comunicando o seio cavernoso direito e esquerdo. Tem esse complexo vascular, que é o seio basilar. Tá? Então aqui está o seio basilar. Temos ainda o seio petroso superior. O seio petroso superior ele está vindo nessa margem de inserção da tenda do cerebelo e está levando o sangue para o seio transverso. E abaixo dele nós temos o seio petroso inferior. Nesta imagem daqui, a gente consegue visualizar melhor o seio petroso inferior. Seio petroso superior vindo aqui em direção ao seio transverso, seio petroso inferior vindo já aqui em direção ao finalzinho do seio sigmoide, né? Entre o seio cavernoso e o forame jugular. Então esse daqui é o seio petroso menor. Todos esses seios da dura mater eles contribuem para a drenagem venosa da cavidade craniana, ok? Aqui nós visualizamos agora um corte frontal, então a gente verifica que esta região onde nós estamos visualizando é o seio sagital superior, esse triângulo é o seio sagital superior. Logo aqui é a foice do cérebro e aqui embaixo é o seio sagital inferior, ok? Observem agora que existe uma projeção interna do seio sagital superior. Esta projeção é uma projeção feita pela aracnoide. A aracnoide craniana ela possui granulações, as granulações aracnoideas. E essas granulações aracnoides elas são importantes porque elas vão pegar o LCE que está circulando aqui no espaço subaracnoideu e lançar esse LCE de volta na circulação sanguínea. Então lembrem-se que o LCE é um ultrafiltrado do sangue, que acontece nos plexos coroides ou plexo corióideo, né? Então nos plexos coroides, esse ultrafiltrado produz o LCE. Esse LCE banha a região interna dos ventrículos, sai no quarto ventrículo pelas aberturas laterais e medianas e ganham esse espaço subaracnoideu. Então, se esse líquido ele fosse apenas produzido e não fosse reabsorvido, o nosso sistema nervoso ele iria começar a ganhar volume. Então, essa reabsorção do LCE acontece a nível da dura mater craniana, especificamente nas granulações da aracnoide, onde esse LCE ele é drenado e volta para a circulação sanguínea, caindo nos seios da dura mater. A aracnoide ela ainda forma, em algumas porções específicas do nosso sistema nervoso, espaços onde ela se distancia mais da dura mater. E esses espaços onde a aracnoide ela se distancia da dura mater formam cavidades que acumulam líquido cerebroespinal. Essas cavidades que acumulam líquido cerebroespinal são chamados de cisternas da aracnoide. Então a aracnoide craniana, além de apresentar as granulações, elas também apresentam cisternas, ok? Quais são essas cisternas que nós podemos observar na dura mater craniana? A primeira delas é essa cisterna magna. A cisterna magna, alguns autores também chamam ela
de cisterna cerebelo-espinal, mas vamos utilizar o termo cisterna magna. Então aqui nós encontramos a cisterna magna. Acima do cerebelo nós podemos observar a cisterna superior. Na região anterior do nosso sistema nervoso, observamos a cisterna interpeduncular, que é essa cisterna que nós visualizamos aqui. Temos ainda a cisterna pontina, que é esta cisterna que se localiza inferiormente à ponte. Temos a cisterna quiasmática, que fica a nível do quiasma óptico. E por fim tem a cisterna da fossa lateral do cérebro, que é uma cisterna que fica ao longo do sulco lateral. Tá? Estas são as cisternas que nós podemos observar na aracnoide. A cisterna magna, a cisterna superior, a cisterna interpeduncular, quiasmática, pontina e a cisterna da fossa lateral do cérebro. Observando mais uma vez aqui a dinâmica de filtração, o LCE é produzido pelos plexos coroides, desce pelo aqueduto mesencefálico, sai no quarto ventrículo tanto pelas aberturas laterais quanto pela abertura mediana, os forames de Lusca e Mangendi, ganha o espaço subaracnoide e lá em cima, a nível do sistema nervoso, a granulação aracnoide reabsorve esse ultrafiltrado de volta para o sangue. Então, somente para trabalhar um pouco essa imagem, aqui nós visualizamos o seio sagital superior, o seio sagital inferior, a confluência dos seios que está levando o sangue para o seio transverso. Ok? Bem, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre as meninges. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida também podem entrar em contato ou deixem aqui no fórum de perguntas, ok? Bons estudos!